E aí, gente boa, eu arrumando a câmera aqui antes de começar, né? Você lembra de mim ainda? Eu sou a Ju Palermo, eu ainda sou a Ju Palermo, professora de literatura. E estou começando agora aqui a colocar os vídeos novos que estão faltando, atualizar a lista da FUVEST da Unicamp 2024, né? E estou começando com Nós Matamos o Cão Tinhoso, do Luiz Bernardo Ronhama, esse autor de Moçambique. E aí, assim, o que vocês vão encontrar aqui nesse vídeo, o que eu estou colocando para vocês, é a introdução, que vocês vão encontrar daqui a pouco, é a introdução que eu fiz lá no meu curso, que é o Método Bisturi, que eu até explico melhor um pouco no vídeo que é, né? Então, eu trouxe uma parte do meu curso, que é essa parte introdutória mesmo, uma coisa geral sobre a obra, tá? Se você quiser essa leitura completa junto comigo, página a página, palavra por palavra, analisada do livro, eu tenho tanto o curso Método Bisturi, que são todas as obras do vestibular, quanto você pode comprar só o curso do Cão Tinhoso. Eu vou deixar aqui na descrição o link, tá? A gente vai ler todos os contos e analisar todos. Então, o que eu trago para vocês aqui hoje no YouTube é uma introdução, a introdução do meu curso, em que eu falo sobre o livro de maneira geral, tá bom? O que ficou faltando falar lá, como é uma introdução, né? Não é o que ficou faltando falar, mas como eu falo de maneira geral, no fim disso eu vou fazer um pequeno comentário, breve mesmo, sobre cada um dos contos que estão aqui, tá? E é isso, eu espero que você goste. Aos poucos aqui eu vou colocando agora as obras que ainda estão faltando, né? Tem 3 da FUVEST, e acho que 4 da Unicamp. Aos poucos a gente vai voltando a conversar por aqui, tá? Te convidando sempre para ir lá me seguir no Instagram e também para conhecer todos os meus cursos. Belezinha, meu povo? Então, curtam aí a introdução e eu volto depois no fim para falar um pouquinho sobre cada conto, tá? Eu sou a Ju Palermo, professora de literatura, de redação, de gramática, e hoje a gente vai começar a falar, então, aqui sobre esse livro da FUVEST, né? Eu sou revisora também, se você não me conhece direito, passa lá no meu Instagram, tem um Linktree para o meu site, tem o meu canal Fala para Camões, talvez você esteja aqui pelo meu canal do YouTube, enfim, muito prazer, né? E por que eu estou falando do bisturi? Se você não conhece o método bisturi é o combo que eu faço com todas as obras do vestibular, tá? Então, sem mais delongas, vamos direto, né? É um livro de contos, tá? De literatura africana. Na verdade, o Luiz Bernardo Ronhama é de Moçambique. A FUVEST tem uma lista muito de exatas, como eu costumo dizer, né? Tem algumas vagas pré-determinadas ali. Por exemplo, esse ano, em 2023, para o vestibular 2024, a gente teve a saída do Gregório de Matos, graças a Deus, que era o livro mais chato da lista, e o que entrou no lugar foi o Marília de Dirceu, que é do século XVIII. Então, é como assim, a FUVEST arranca da lista um livro de literatura brasileira bem antiga e bota outro bem antiga, né? Ela tirou da lista também o Nove Noites, que é literatura contemporânea brasileira, e colocou o Dois Irmãos, do Milton Ratum, que é literatura contemporânea brasileira. E saiu também neste ano o Terra Sonâmbula, do Mia Couto, que era um autor de Moçambique, e no lugar está entrando o Cão Tinhoso. Então, qual é a cota, digamos assim, da lista de leituras obrigatórias do vestibular FUVEST que este livro vem cumprir, né? Ter um livro de literatura africana, né? E isso, o estudo das africanidades, há pouco tempo no Brasil virou lei, né? Então, faz parte e é uma coisa... E é pouco, a gente tem 1 entre 9 na lista da FUVEST, né? Mas é algo muito importante e que faz com que a gente estabeleça relações com esses outros países que também foram colonizados por Portugal, também de maneira violenta, países com os quais nós partilhamos a língua portuguesa, né? E outras questões que a gente vai falando aqui, né? Eu acho que é muito importante pontuar essas coisas e a gente sempre pensar que estamos lidando com um país que, ao mesmo tempo, é muito distante da gente, né? Está em outro continente, com uma outra realidade cultural, uma riqueza cultural diferente da nossa, que é a África, mas que, além da língua que a gente divide, né? E que é uma língua que recebemos de um colonizador, do mesmo colonizador, né? Quando o português chega no Brasil, ele vai matar as línguas indígenas e a cultura indígena e vai introduzir a língua portuguesa, a cultura portuguesa, a religião católica e os modos, a colonização, né? Os modos de ser, de pensar a vida do colonizador, isso a mesma coisa vai acontecer com as línguas faladas pelos povos ancestrais originários da África
os portugueses vão matar isso também, ou vão tentar matar, introduzindo a sua cultura, né? Aí fica já uma palavrinha super importante para a gente, que é a questão da resistência. E é claro que, como eu estou falando, a África é muito distante culturalmente, porém nós sabemos que dividimos, além da língua portuguesa, com esses irmãos nossos colonizados, nós dividimos algumas questões culturais, porque muitos desses africanos foram escravizados e trazidos para o Brasil. Então, a gente tem também no nosso país bastante dessa cultura que veio pelos pretos escravizados, né? Tanto questões de religiões de matriz africana, como palavras que fazem parte do nosso vocabulário, como costumes na culinária, nas vestimentas, né? A gente compartilha um pouco disso, porque teve essa troca, mas sempre uma troca permeada pela violência da escravidão, perpetuada e realizada pelo colonizador por séculos, por Portugal por séculos. Então, é muito interessante a gente conseguir se reconhecer nesses nossos irmãos, aqui entre aspas, ou não, africanos, que sofrem a mesma colonização que a gente, que sofrem o mesmo processo de descaracterização cultural que nós e que resistem como nós, né? E muitos africanos que resistiram no Brasil, né? Que são trazidos para cá, escravizados aqui, e que, de alguma maneira, trazem um pouco dessa cultura e que faz parte desse caldeirão cultural que é o nosso Brasil. Então, assim, é só um pouquinho para a gente tentar começar a entender a importância, sim, de a gente trabalhar com a cultura africana e o porquê da gente ter uma obra africana no vestibular. Como eu disse, eu acho que uma é até pouco, né? Uma dentre 9. A gente tem uma mensagem do Fernando Pessoa, por exemplo, que é o português, que é o colonizador, que também faz parte desse caldeirão, né? Então, assim, cada vez... E aí, obras que, de certa maneira, como a gente vai ver mais para frente com Dois Irmãos, vão tratar um pouco, pelo menos, também do elemento indígena na nossa cultura. Então, é tentar compreender melhor esse caldeirão de que a gente é feito, né? E nunca esquecendo que em Moçambique, assim como em Angola, a independência é um processo muito diferente do nosso processo aqui. O nosso processo de independência é aquela politicagem brasileira, né? O filho do dono fica, tal, independência, agora é Dom Pedro. Mas, na verdade, continua na mão da mesma família. Não é mais colônia, agora o Brasil é um país independente. Então, é um país independente, mas ainda assim é um império, né? Então, tem algumas questões, porque em Moçambique, por exemplo, a independência vai ser literalmente uma luta. Os moçambicanos vão pegar em armas contra Portugal e vão lutar pela independência. É uma guerra. Muitos vão morrer lutando contra o exército português no século XX, lutando pela independência. Então, essa é uma diferença essencial que a gente aqui no Brasil tem com essas nações africanas, como, por exemplo, Moçambique e Angola, né? O nosso processo de independência se deu de um jeito muito diferente. E uma coisa que eu acho que a gente sempre tem que ter em mente quando a gente fala dessas obras, e que eu falava no curso de Terra Sonâmbula, né? É uma associação que a gente pode estabelecer com o nosso romantismo, né? Você, quando estuda lá o romantismo, no cursinho, enfim, você sabe que o romantismo no Brasil começa em 1825, 1836, 25 em Portugal. Em 1836, então ele está muito próximo da nossa independência. O Brasil vai ficar independente em 1822, e aí em 36 começa o nosso romantismo. E o que a gente sempre fala, quando fala do chato e insuportável do Zé de Alencar, é que o Brasil tem o romantismo brasileiro tem essa característica de tentar definir uma brasilidade, um projeto de definir uma brasilidade. O que é ser brasileiro? Agora que somos brasileiros, não somos mais portugueses, o que é nosso, né? Já que a língua não é nossa, nós recebemos do colonizador, e ela tem influências ainda das línguas indígenas dos povos originários e também influência dos africanos escravizados, mas então já não é exatamente igual à língua do colonizador. E o que temos que é nosso? Como que a gente recupera ou cria um sentimento de brasilidade, uma cultura brasileira? As obras do período do romantismo brasileiro, no século XIX, a partir de 1836, vão ter essa missão, digamos assim, né, de definir uma brasilidade. Um tanto quanto idealizado, como a gente aprende, né? Mas eu queria estabelecer um paralelo, porque algumas obras que a gente tem aqui, deste período, do período pré
independência e pós-independência desses países africanos, como é o caso de Moçambique, tem um pouco dessa pegada, né? Que a gente vê muito em Terra Sonâmbula, de resgatar o que é a ancestralidade, o que é meu, o que é de Moçambique, né? Que não é do colonizador. É claro que eu não posso ignorar completamente as questões culturais que foram trazidas pelo colonizador, porque elas estão aqui há séculos e já estão incorporadas, já estão assimiladas na minha cultura. Mas eu não sou português, eu sou moçambicano. Como que eu lido com isso? O que é essa característica, essa cultura específica de Moçambique, que se remete às questões ancestrais, né? Então, existe o papel da literatura é muito importante aqui. E essa obra do Luiz Bernardo Ruama tem esse papel, né? De ajudar numa construção ou num resgate ou num entendimento do que é essa cultura, então, moçambicana. Sim, com as raízes do português, é uma obra escrita em português. Olha o paradoxo de eu usar a língua, que é a língua do colonizador, mas que agora é minha e que está assimilada por mim, mas também com várias referências e vocábulos e modos de dizer que vem das línguas ancestrais, né? Para contar uma história de tentativa de descolonização, para tentar descolonizar esse pensamento e essa cultura e até mesmo essa própria língua. Olha o paradoxo de eu, em português, refletir a respeito do que sobra para além do português, o que eu consigo resgatar. Então, assim, não sei se estou conseguindo fazer você entender um pouco da importância dessa obra. E vamos lá, tá? Algumas questões básicas, a gente tem uma fotinho aqui, você provavelmente... Acho que é a única edição disponível no Brasil, né? Tem essa fotinho do nosso autor, que eu fui pesquisar, ele nasce em 1942, então, teoricamente, em 2023 ele tem 80, por volta de 81 anos, não sei quando ele faz aniversário, se já fez 82. E ele foi militante da Frelimo. A Frelimo era uma das frentes para a libertação de Moçambique, né? Um dos grupos armados que vai lutar contra o exército de Portugal para que Moçambique se liberte, para que Moçambique fique independente. E ele foi preso em 1964. E a publicação deste livro é de, adivinha, 1964. Eu li que ele ficou preso de 64 a 67 e que este livro foi escrito na prisão. E ele foi preso por quê? Porque ele roubou alguma coisa? Ele foi preso porque ele participava de um movimento pela independência. É um preso político, né? Então, já vamos estabelecendo todo esse clima aí. Quando Moçambique vai conseguir ficar independente, o Luiz Bernardo Ruama, assim como o Mia Couto, vai participar desse primeiro governo que se forma na Moçambique independente, tá? A independência de Moçambique a data é 25 de junho de 1975, como eu sempre falo, foi tipo ontem, né? Se nós no Brasil ficamos independentes a 7 de setembro, feriadão, né? 7 de setembro de 1822, fizemos aí 200 anos de independência no ano passado, estou gravando este curso em 2023, Moçambique vai ficar independente mais de um século depois, né? Só em 25 de junho de 75. Para quem leu Terra Sonâmbula, inclusive a gente tem o Junito, que é um personagem, né? Que o nome dele é 25 de junho, porque o pai deu para ele o nome em homenagem ao Dia da Independência, enfim. Então, se a gente imagina que os portugueses chegam em Moçambique em 1498, né? Antes ainda do Brasil, quando eles vão chegar aqui em 1500, 2 anos antes, são séculos de colonização, são séculos dessa cultura sendo imposta, né? A violência da colonização, principalmente relacionada à questão também da cultura. E aí a gente tem o outro lado disso, que é o Mensagem, do Fernando Pessoa, que está presente na lista aqui no ano de 2023, para você que presta vestibular em 2024, né? Mensagem, se eu não me engano, sai esse ano. Se você está vendo esse curso no ano de 2024, é isso mesmo. Em 2025 já não tem mais. Mas em 2023, para o vestibular 24, a gente ainda tem isso. E a coisa que eu sempre falo, que é essa mentalidade do colonizador, a mentalidade de cruzada, né? Não basta para o português tomar posse do território. Ele vai colocar a sua cultura, ele vai
quebrar, desmanchar, desmantelar a cultura do local no qual ele está se inserindo. Ele vai colocar a sua língua, ele vai colocar a sua religião, ele vai colocar os seus costumes. Que história é essa de um monte de índio, você pega aqui? Não, é monogamia, é um índiozinho com uma indiazinha. É uma família, papai, mamãe, filhinho. Não pode na mesma rede, 2 índias com índio, 2 índios com uma índia, né? E aí, assim, quando a gente fala disso, é uma coisa que se fala bastante hoje, essa ideia de descolonizar os afetos, a não monogamia, né? Isso foi trazido pelo colonizador. Claro, mas é difícil pra caralho a gente se livrar disso, porque a gente vive séculos disso, a gente aprendeu isso. E esse é um exemplo de um comportamento cultural que é reforçado em todos esses séculos, que é reforçado na literatura, que é reforçado no cinema, na televisão, nos costumes. Como é difícil sair disso, né? Eu tenho super essa dificuldade. Ju, você viveria uma relação não monogâmica? Meu amor, provavelmente não. É muito difícil, porque a gente foi criado com isso. Então, essa coisa do descolonizar, sejam os afetos, seja qualquer... Até isso eu falo português, Gati. Né? Você vai ser o quê? Policarpo Quaresma, que vai sair falando tupi-guarani? Por outro lado, então a gente ignora completamente essas questões. Nada é simples, tudo é muito complexo. E eu acho super interessante que quando a FUVEST traz esse tipo de obra para a gente começa a pelo menos refletir sobre a complexidade e a dificuldade de todas essas questões, né? Bom, o que mais eu coloquei aqui no começo? Então, o livro é escrito em 64, em plena guerra colonial, no início da guerra colonial, no auge e no início, porque 64 é o ano em que começa essa guerra pela independência de Moçambique. Ele foi publicado em inglês, porque ele foi recolhido em Moçambique, né? Uma obra que vai incitar o povo aí, então foi recolhido. Então, estamos diante de uma obra super importante para a história de Moçambique. E aí, se você ainda está se perguntando o que eu tenho a ver com isso, que eu sou brasileiro, acho que na primeira introdução que eu fiz aí já fica bastante claro quais essas relações, né, e por que é importante para Moçambique, e também é importante a gente entender um pouco disso. É considerada, portanto, uma das obras fundadoras da literatura moçambicana moderna. Do mesmo jeito que lá a gente fala no romantismo, né, olha, essa obra aqui é super importante para a brasilidade, para a cultura brasileira, é um dos marcos fundadores da literatura brasileira. Há quem considere que a literatura no Brasil só começa mesmo no romantismo, porque antes, nos movimentos que a gente tem, arcadismo, barroco, era tudo cópia de Portugal, e é a partir do romantismo que eu vou ter, de fato, uma literatura brasileira ainda muito ligada aos moldes portugueses e europeus, né? Mas se a gente tem essa relação, aqui é a mesma coisa. Essa é uma obra considerada fundadora, né? O Mia Couto, que escreve lá na década de 90, está, de certa forma, dialogando com essa obra aqui, que surge, então, nesse momento tão importante. São, teoricamente, 7 contos. A obra publicada originalmente, o livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, tinha 7 contos. Essa edição que eu imagino que é que você tenha, que é que chegou aqui ao Brasil, né? Ela tem um conto a mais, que é o Rosita Até Morrer, que é um conto super curtinho do final. Nós vamos falar dele aqui no curso. Mas eu não sei, se eu tivesse que apostar, ainda bem que eu não tenho, eu diria que o Rosita Até Morrer vai ficar de fora da FUVEST, porque ele, teoricamente, não faz parte do Nós Matamos o Cão Tinhoso. Ele vem para essa é uma edição que publica o Cão Tinhoso, incluindo, tá aqui, ó, é a primeira edição com o conto Rosita Até Morrer. Então, tem um conto a mais. Mas vai que, né? Alguma poesia do Drummond, a primeira edição dele não tinha o poema lá, Outubro 1900 e... Esqueci o título, mas enfim, não tinha esse poema, que é um poema super importante que hoje está em todas as edições, então nós vamos considerar 8 contos aqui. Enquanto a gente estiver lendo esses 8 contos, é claro que a gente vai sair dessa primeira camadinha interpretativa e tentar perceber esses contos como metáforas para toda essa questão. Estaremos o tempo todo falando do racismo do poder colonial português. Alguns contos aqui são narrados por crianças, né? A gente tem uma presença constante de idosos e de crianças nessa obra aqui. Os idosos que representam o passado, né? O ancestral, antes da colônia, o não colonial, e as crianças com uma representação do futuro, talvez de uma Moçambique jamais, não mais colonial, uma Moçambique liberta, Moçambique livre, independente. Então, já é importante pensar nisso, né? Talvez é uma possibilidade interpretativa. Talvez
esse narrador criança seja representativo desse futuro, dessa Moçambique, talvez não mais colonial, talvez livre. O que temos, de maneira geral, então, é uma análise do universo social e cultural dessa Moçambique durante a época colonial e em plena guerra pela sua independência, e vamos falar de segregação racial, vamos falar de exploração colonial, vamos falar de violência, vamos falar de educação, muita coisa. Então, eu gostaria que você tivesse essas questões em mente enquanto a gente estiver lendo. Não é só a história de um cachorrinho, não é só a história de uma cobra. Tem muito mais numa segunda, terceira, quarta, quinta, 19ª camada nessas histórias, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa para este início, para essa, digamos, introdução. Eu escrevi aqui assim. É uma obra que evidencia a realidade de opressão colonial. Escrevi, não foi que eu tirei da minha cabeça, tá, gente? É aquilo que eu sempre falo, nesses cursos, nesses módulos, eu leio o livro, e aí eu vou buscar sobre o livro. Então, eu vou procurar na literatura especializada, na crítica literária, em artigos de pesquisadores que analisam, né, fazem a crítica literária disso aqui, eu vou pesquisar tudo isso e coloco tudo junto, então estou te passando aqui a análise. É isso que eu falo que o método Bisturi, que os meus cursos de leitura guiada são o melhor jeito de estudar literatura. Porque não é você vai lá ler e depois você tem que procurar tudo isso. Eu já fiz isso para você e já estou embutindo tudo junto aqui, já estou te dando tudo junto. Então, em algum desses materiais que eu pesquisei, eu li isso aqui, né? A obra que evidencia uma realidade de opressão colonial, mas também funciona como fundamento cultural para uma sociedade que precisava se reconstruir e se identificar. O rolê do Mia Couto é outro. Mia Couto escreve O Terra Sonâmbula em 92, quando já estamos falando de guerra civil, é outro rolê, já é uma Moçambique independente há quase 20 anos, tá? Um paralelo com o nosso romantismo, eu já falei desse paradoxo, então, de escrever na língua do colonizador, que é português, mas ressaltar e resgatar essa cultura local, essa cultura ancestral, a cultura originária, né, que está na origem, como a gente fala dos nossos povos originários, que estavam aqui na origem do nosso país. A nossa origem não começa quando o português chega, né? A nossa origem está nos nossos povos indígenas, como a origem de Moçambique está nos povos ancestrais, enfim. Acho que, como introdução, está bom. Vamos partir para a leitura. Só quero antes falar da dedicatória. É a dedicatória da primeira edição, né? De quando ele lança o livro em 64. A Dori, que é sensível à angústia dos cães, e ao José Craveirinha, expressão verdadeira da poesia de Moçambique. José Craveirinha é um nome muito importante da literatura moçambicana, para quem o Ronhama dedica o seu livro, além de Dori, tá? Muito bem, gente. Então, aí depois dessa introdução, né, como prometi, vou falar um pouquinho sobre cada um dos contos. O Nós Matamos o Continhoso é o conto principal, é o que dá título ao livro, é o conto mais longo, né? Eu talvez arriscaria dizer o mais importante, e que brevemente vai contar a história desse cão tinhoso, que é um cachorro todo fodido, todo lazarento, e de um grupo de meninos mesmo em idade escolar, que vão receber uma tarefa de matar esse cachorro, né? Matar o cão tinhoso. De novo, como eu já disse ali na introdução, a gente nunca pode ficar só nessa base, né? A gente tem que entender o que esse cão tinhoso representa e de que outras coisas esse autor está falando nesse conto, que é, como eu disse, o mais longo e provavelmente o mais importante do livro. O próximo conto, Inventário de Móveis e Jacentes, é um conto bem pequenininho, em que a gente tem um menino insônia, um menino que não consegue dormir, e ele vai pensando antes de dormir e vai relatando todas as coisas que tem na casa dele e todas as pessoas que vivem nessa casa. E aí, de novo, partindo para uma análise, né? Aos poucos, isso é uma coisa muito interessante em vários desses contos aqui. Eu acho que às vezes o vestibulando tem uma dificuldade de, pai, mas acabou, não falou nada, como que acaba assim? Este livro, principalmente, trabalha muito no território do não dito, né? Ou do que, através do que o personagem disse, eu posso pensar. Ele não disse, mas através do que ele disse, eu posso chegar a outras conclusões, que são essas significações que estão por trás disso e que tem a ver com tudo isso que eu falei antes na introdução. O conto Dina é um conto que deixa a gente muito revoltado, né? Que vai falar de uma machamba, né? De uma plantação, e aí eu tenho um povo escravizado trabalhando nessa plantação, praticamente escravos, são escravos, tem o capataz e tudo mais, e aí o personagem principal, que é um idoso, né, recebe a visita da filha dele,
no seu trabalho, e a gente vai ter uma relação super estranha do capataz com a filha desse velho, e é um conto que dá bastante revolta na gente. A Velhota, outro conto, que é um pouco mais curto, é também a mesma coisa. Preste atenção no território do não dito, né? Esse personagem que chega em casa e vai falar com essa velhota, que na verdade é a mãe dele, de uma situação que ele acabou de passar na rua e que é representativa de toda uma situação pela qual essas pessoas passam, geralmente, com frequência, e pela qual o país de Moçambique está passando. Papá Cobra e Eu já é um conto um pouco mais longo, e que também vai fazer a gente questionar, acho que é um dos mais bonitos, assim, é um dos que eu mais gosto desse livro, que vai fazer a gente questionar essas relações que são estabelecidas, e a princípio, relações entre brancos e pretos em Moçambique, e que a princípio parecem ser muito polidas, mas que quando você escarafuncha ali, é polida até a página 2, né? É um conto bem legal. As Mãos dos Pretos talvez seja o mais bonito, né? Um conto que, obviamente, vai falar de racismo, um menino que vai procurando explicações e perguntando para todas as pessoas por que as mãos dos pretos são, a palma da mão é branca, né? E dos pés. E aí a gente tem bem essa visão infantil que eu já falei aqui, na busca por respostas. Lembra, dá para dialogar bastante com a curiosidade do Miguelim no campo geral. E aí o Inhingitimo, que é outro conto que a gente fica revoltado de ver a injustiça, né, que os poderosos exercem sobre os desfavorecidos da sociedade. Então é bem legal. E aí o Rosita Até Morrer, como eu falei, eu acho que não vai estar na FUVEST, porque eu acho que é uma coisa dessa edição, mas vai que tá, né? É um conto carta, né? É uma carta que uma mulher escreve para o homem que a abandonou. E, de novo, no território do não dito, nas coisas que ela não diz, a gente pega muito, não só sobre essa relação homem-mulher, mas sobre essa relação com todas essas questões coloniais que tem a ver com Moçambique e que eu tanto falei já aqui, né? Claro que, assim, como eu disse, é só uma pincelada sobre cada um dos contos. O livro não é de leitura difícil, o livro não é muito longo, ele é muito gostoso e eu espero que você consiga escarafunchar tudo que ele tem, né? Tudo que ele diz e, como eu já disse, principalmente, tudo que ele não diz. E se você quiser ajuda e quiser fazer isso comigo de um jeito muito mais fácil, considere me apoiar, comprar os meus cursos aqui, ou o curso só do Continhoso, ou o método Bisturi completo com todas as obras da FUVEST, ou todas da Unicamp, ou da FUVEST da Unicamp, aí depende do que você presta no seu vestibular, tá bom? Tô de volta, vou voltando por aqui aos pouquinhos, tamo aí, e é isso. Obrigada, beijo e até.